Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vamos continuar a estudar o livro de Jesus de la Villa, 100 finais que você deve conhecer. Agora, esse daqui nós vamos estudar o quê? Peões separados por 3 colunas. É um pouco diferente de 2 colunas, a gente vai ver alguns exemplos, mas bora lá, ele chama de manobra de circunferência lateral. Então vamos começar com o par de peões de cavalo e bispo. Tá? Então tem peões. Peão do cavalo e o peão do bispo. A pior circunstância para o lado forte é ter o peão do cavalo muito avançado, pois isso o impede de passar o seu próprio rei. De qualquer forma, os 2 peões do sétimo vencem, a análise é fácil. Com o peão do cavalo no sétimo e outro no quinto, há uma posição de bloqueio inexpugnável, como vemos nesse exemplo. Bora lá, olha o exemplo, olha o que foi. Chegou o rei C3, as peças pretas receberam os papéis corretos. O rei preto deveria parar o peão do bispo e o bispo parar o peão do cavalo. O rei preto está aqui parando e o bispo está parando lá. As peças, o rei preto deveria parar o bispo. Mesmo assim, é necessário não permitir que o rei branco segue toda a lateral do tabuleiro. É o que ele vai tentar. Rei G5, ele não quer deixar o que? O rei entrar. O rei entrar aqui por aqui. Tá cercando o rei na aula lá. Aqui o que seria? Se jogasse bispo C7, seria um lance perdedor, mas a análise é muito mais interessante que a variante principal, né? Ia jogar G4, bispo B8, rei G5, bispo F4, bispo C8. É o primeiro Zug, né? Vai jogar bispo B8. Aqui rei G7, daí tchau, cai tudo, né? Rei G4, bispo B8, rei G5, bispo E5, F6, bispo F6 e tchau bal, né? Rei F5 e acabou a festa, né? O bispo não consegue entrar aqui para bloquear o peão aqui, o peão vai coroar. Mas vou voltar, podia jogar aqui. Rei H6, agora ele vai tentar fazer o bispo F4, cheque. Rei H7, ele vai... Porque esse bispo está protegendo os 2 peões, né? Esse peãozinho aqui. Bispo B8, rei G8, bispo D6, bispo E6. De novo está em Zug, né? Bispo B8, rei F8 e o rei vai indo lá, passando quietinho pelo cantinho lá. Bispo D6, cheque, rei E8 e olha que ele vai dando a volta. Bispo E5, rei D7, bispo F4, rei C8. Foi uma corrida incrível do rei branco, ele cobriu toda a lateral do tabuleiro. Mas esse recurso é bastante comum. Chama isso ele chama de manobra de rodeio da banda. E devemos sempre levar isso em consideração nesse tipo de final. Porque aqui vamos voltar ao original aqui, ó. Rei G5, rei E4, rei F6, rei D5, bispo G3, rei C6, rei E7, rei B6, bispo B8 e acabou. Empata, não tem como progredir isso. O bispo rei negro consegue manter a posição de bloqueio com uma economia de meios quase milagrosa. Naturalmente, a posição do peão do cavalo na sétima é desastrosa e empata a partida. Mas muito interessante, né? Vocês viram a manobra do rei lá que poderia ganhar? Que ganhava, né? Que manobra interessante, né? Aqui ele deu a volta. Bispo C8. Aí sou obrigado a trocar o bispo. E daí o rei aqui, ele consegue aqui, defendendo, vai aqui, vai capturar, vai ter que capturar, vai capturar o bispo. E vai
voltar e defender. E o rei e o bispo com o teu peãozinho aí fatalmente vão ganhar. Tá bom? Mas aqui, como vocês viram, empata, trava tudo, fica todo travado, o rei não consegue chegar perto do peão dele, que o bispo está protegendo a casa de C7 e A7, e aqui o rei está protegendo aqui, né? Que o rei vai ficar aqui, 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 aqui. Valeu, pessoal. Muito obrigado. Até mais. Um abraço.